Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Anne. E nós somos do JanuCast, um projeto de podcast desenvolvido pela escola Januário Mantelli Neto, que fica na Vila Cisper, Zona Leste, e é coordenado pelo professor Jefferson do Laboratório de Educação Digital. E esse projeto foi criado com o objetivo de produzir conteúdos que sejam relevantes para a comunidade escolar, como os alunos, pais, responsáveis, professores e demais interessados. E hoje nós temos a honra de entrevistar o diretor Fábio Villani. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde. Obrigado pela possibilidade de estar aqui. Bom, como primeira pergunta, a gente quer saber como que você era na escola e qual era o seu desempenho nas atividades. É para ser sincero, né? Por favor. Então, eu estudei na REMEF Cecília Meirelles, onde eu fiz o Fundamental 1 e Fundamental 2. Eu era o melhor aluno da escola, não era nem da minha sala, da escola. Nossa. Aí eu fui para o ensino médio, e no ensino médio eu comecei a ficar mais distraído. Eu era bom, mas não era como era na MF Cecília. Quando eu fui para a universidade, aí eu fiquei mais distraído ainda. Eu tirava nota para passar. E cheguei até a ser reprovado numa disciplina que era oferecida às sextas-feiras. E eu achava que sexta-feira não era dia de eu ir para a faculdade, era dia de eu ir para um lugar ali no Tatuapé, para Silvio Romero, que tinha restaurante, bar, e eu ia para lá. E achando, a professora era muito minha amiga, e achei que ela ia levar isso em consideração. Eu fui reprovado. E tive que ficar mais um tempo depois para fazer a disciplina e conseguir pegar o diploma. Então, eu fui incrível no Fundamental 1 e 2, médio no ensino médio e fraco na universidade. Não porque eu tivesse dificuldades, mas porque eu pensava em outras coisas. A faculdade não era importante para mim. E as escolas que você estudou ficam localizadas em qual região? Então, Cecília Meirelles fica aqui no Cangaíba, entre Cangaíba e Engenheiro Goulart. O ensino médio eu fiz no Brás, porque eu já trabalhava num banco lá e o colégio era perto da minha casa. E a universidade eu fiz no Tatuapé, que hoje chamam de Unicid. Eu fiz o curso de letras lá. Quando você era criança, qual era a sua profissão dos sonhos? Não sei, eu acho que naquela época a gente não pensava muito nisso. Não. Nunca A quis gente ser nada? estudava. Não, a gente não pensava nisso. A gente pensava em outras coisas. A gente pensava em andar de carrinho de rolimã, não sei se vocês sabem o que é. Sim. Pensava em empinar pipa e pensava em tirar boas notas, porque senão a minha mãe quebrava a gente. Então a questão era, a única preocupação de futuro era passar de ano sem ficar para fazer exame final ou recuperação, porque o simples fato de ficar em recuperação, a minha mãe já ficava muito brava. E como eu não queria ver a minha mãe brava, a minha preocupação era essa. Mas profissionalmente, mesmo quando eu entrei na faculdade, eu não tinha perspectiva profissional nenhuma, eu não pensava nisso. Pensava em outras coisas, mas essa era uma característica da época. A gente não tinha aquela coisa de ficar alimentando o pensamento de um futuro profissional durante o ensino médio, por exemplo. A gente ia para a escola para aprender, para tirar nota boa, mas profissão, mesmo os meus colegas da época, eu não lembro de nenhum que pensava, eu quero fazer direito, quero fazer medicina. A gente nem conversava sobre isso, porque tinha outras coisas para poder conversar e poder aproveitar, ir no cinema no domingo. Era isso, não tinha essa perspectiva. Eu entrei na faculdade de bobeira e depois que eu estava lá, eu passei a gostar do que eu estava fazendo na faculdade, mas eu prestei um vestibular na época sem pensar em futuro profissional. Eu fui. Então, no começo, quando você entrou, você não tinha nenhum objetivo ainda, né? Na faculdade? Isso. Tinha.
eu trabalhava num banco, eu estava voltando para casa de ônibus. E no ônibus eu conheci uma menina linda, maravilhosa. Era muita areia para o meu caminhãozinho. E eu fui conversar. Aí ela me deu conversa e nós ficamos batendo papo dentro do ônibus, em pé, quando o ônibus estava cheio. Aí ela falou para mim, hoje ela é minha grande amiga, sou amigo do marido dela, inclusive. Aí eu falei para ela, você está indo para casa? Ela falou, não, eu vou descer aqui no Tatuapé que eu vou fazer inscrição para o vestibular. Aí ela falou para mim, e você? Eu falei, eu também. Eu não ia. Eu também. Ai, que legal, que legal. Aí eu falei, você vai prestar vestibular para quê? Para letras. E você? Eu falei, eu também. Nossa! Foi assim que eu entrei no curso de letras que eu fiz na faculdade. E nós estudamos os 3 anos da faculdade juntos. A gente namorou durante 3 anos. E aí, quando acabou a faculdade, acabou o namoro também. Então, a minha entrada na faculdade foi essa. Eu não tinha vocação para nada. Ela falou que ia. Eu falei, bom, eu vou aproveitar, né, a chance. Ela estava no meu casamento. E ela é bonita até hoje. Uma coisa de louco para a mulher. E linda. E foi por isso. Eu não fui para a faculdade. Ainda quando eu cheguei em casa, falei, mãe, fiz inscrição para o vestibular. E minha mãe achava que eu não ia estudar mais. Eu ia fazer carreira no banco. Ela falou, para quê? Para letras. Eu falava inglês bem. Por causa do inglês? Eu falei, não, mãe. Aí eu contei a história para ela. E foi assim, a minha entrada na faculdade e a minha profissão até hoje se deu por conta disso. Sou muito grato a ela por ter encontrado no ônibus. Ela então foi seu incentivo. Que legal. Não, ela foi o motivo. Não foi incentivo. Incentivo era ir para o restaurante, ir para barzinho. Esse era o incentivo de eu estar na faculdade. Ela foi o motivo. É diferente. E durante a escola, teve algum fato, algum professor, algum acontecimento que marcou você, que você carrega até hoje? Teve muitos. Eu nunca tive facilidade em matemática. Eu nunca entendi. Nunca entendi aquilo. E esse, inclusive, foi um dos motivos de eu ter ido fazer letras, porque não tinha matemática. E eu tinha uma professora aqui no Cecília Meirelles, que é aqui perto, muito brava, muito brava. E eu sou da época dos professores bravos, né? E eu tinha muito medo dela, como todo mundo tinha muito medo dela, mas eu conseguia aprender por medo dela, eu decorava as coisas por medo. E essa professora, ela teve um acidente de carro e ela faleceu, foi uma coisa que me abalou muito na época. Os moleques todos festejando a morte da professora, porque ela era o cão. E eu triste. Nem eu entendia. Eu falei, nossa, mas a mulher era tão brava, ela maltratava tanta gente. Mas foi a única pessoa que conseguiu me ensinar um pouco de matemática, porque depois não consegui mais, porque eu não gostava, não tinha aptidão para aquilo. Depois que você saiu da faculdade, como foi para achar o primeiro emprego? Então, quando acabou a faculdade, acabou o meu namoro com essa garota. E aí eu falei, bom, eu vou... A minha mãe sempre me incentivou muito com essas coisas. Ela falou, bom, o que você vai fazer agora? Você vai dar aula? Não quero. Mas você fez 3 anos de faculdade para isso, não vai dar aula? Não vou. Aí quando foi um dia, eu cheguei em casa do trabalho, eu chegava tipo 7 e pouco da noite. Aí minha mãe falou assim, olha, eu falei com a fulana, nem me lembro o nome dela, que era uma conhecida dela, e eu arrumei um emprego para você. Eu falei, mas eu não estou desempregado. Ela falou, não, para você dar aula à noite. Eu falei, mas eu não quero dar aula à noite. Eu já acertei tudo com ela, você começa amanhã. Para dar aula de quê? Para dar aula de inglês. Eu falei, mas eu nem sei. Não, você fala bem inglês, já arrumei emprego, você vai lá. E eu fui. E fiquei 1 ano lá. E aí, depois de 1 ano, eu prestei... eu nunca fui inteligente, mas sempre fui muito esforçado
me esforçava muito com tudo. E na faculdade, mesmo sendo malandro de sexta-feira, de segunda a quinta eu era bom. Prestava atenção na aula, tudo. Eu só não era bom de sexta, porque eu não queria estar lá. E tinha aula de sábado também. Sábado, então, era um desespero. Você ia? Eu ia. Mas, assim, eu já ia com uma bolsa, com uma sunga dentro da bolsa, para ir para o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians tem ali no Tatuapé, para poder usar as piscinas. Eu já ia para a faculdade pensando na piscina. E aí, eu comecei a dar aula nessa escola. Aí eu fiquei quase um ano lá. E aí teve um concurso na rede pública estadual, inclusive encontrei um menino, como é que ele chama aquele menino? Charles, que foi meu aluno. Ele era pequenininho, gordinho, pequenininho, foi meu aluno lá. Acho que ele pode dizer a peste que eu fui como professor, eu era muito ruim. Nossa. Acho que aquela professora ruim que me influenciou tanto, acho que ela deve ter servido de modelo, eu era muito bravo, muito ruim. E aí, ele está aí hoje. Aí teve um concurso na rede pública estadual, eu prestei o concurso e fui um dos primeiros colocados no concurso. Só que não tinha tempo de serviço, então teve toda aquela coisa de pontuação para a gente entrar no serviço público. Então eu acho que eu devia ser o 8º, 9º de todo o estado de São Paulo, eu caí para 1900 e não sei quanto. Eu fui um dos últimos a escolher, eram 2.000 vagas, eu fui tipo 1997, coisa absurda. E aí cheguei lá, não tinha nada para escolher, tinha as escolas, você olhava lá a escola, só tinha uma, que era aqui na Vila Sílvia, uma escola do estado, e eu vim parar aí. E aí, nesse mesmo tempo, eu passei numa seleção para ser comissário de voo de uma empresa aérea. E eu fui levando as duas coisas. Eu fui comissário de voo durante 2 anos e dava aula de inglês no estado ao mesmo tempo. E aí eu fiquei 2 anos na aviação, achei aquilo muito chato, muito ruim. Porque ficar servindo comida, aguentando passageiro mal educado. E aí eu peguei e falei, pô, na escola é melhor. Os meninos às vezes são mal educados, são bagunceiros, mas eles são melhores. E aí eu abandonei a aviação, que era muito chique trabalhar na aviação naquela época, ser comissário, e fiquei só no estado. E no estado eu fiquei 19 anos e ocupei todos os cargos que tinham lá. Eu comecei como professor, depois eu fui coordenador, aí eu fui diretor, e quando eu saí do estado eu era supervisor de ensino aqui do Tatuapé. E aí um dia me deu a louca, teve um concurso na prefeitura de São Paulo. Eu falei, eu vou mudar de lugar, porque se eu continuar aqui, e eu estava tranquilo, era supervisor de ensino, que é o cargo máximo. Eu falei, se eu ficar aqui, eu vou enjoar disso aqui, eu vou embora. Aí prestei um concurso, passei muito bem também, e para diretor. E na escala profissional, o supervisor está acima do diretor. Ninguém entendeu no estado. Falei, pô, tá indo para trás, você já é supervisor, vai voltar para ser diretor? Eu falei, vou. Aí eu entrei como diretor aqui no CEL, Quinta do Sol, no Los Angeles. Não gostei muito, mas não tinha como voltar para o estado. Eu já tinha largado lá e aí eu não gostei, foi um ano muito difícil. E aí eu vim para a diretora, que era aqui do Januário, ela mudou de escola e eu entrei no lugar dela, aqui no Januário. Isso em 2008 que eu vim para cá. A escola era novinha, eu vim aqui logo no começo da escola. Não sei quantos anos a escola, que era a escola de lata, Sim. e aí depois ela virou escola de alvenaria, assim, de tijolinho. E eu entrei aqui, acho que logo
um pouco depois, talvez uns 3 anos, depois que não era mais escola de lata, a escola era novinha. E qual é o seu cargo hoje em dia? Eu sou diretor aqui do Januário, Ainda é? ainda sou. Não estou atuando, a Edilene está fazendo esse trabalho, aliás, muito bem, mas eu estou aqui. O meu cargo está aqui desde 2008. O meu cargo está aqui. Eu estou afastado daqui desde 2017, que eu deixei meu cargo aqui e fui emprestado, digamos assim, para a diretoria de ensino, onde eu estou desde 2017. Acho que tem 6 anos, 6, 7 anos. Acho que esse é o 7º ano que eu estou afastado lá, mas o meu cargo está aqui. Eu sou diretor de escola, não sou diretor de Januário, que é a diretora Edilene, mas eu sou diretor de escola. Todo lugar que me perguntam qual é a sua profissão, eu digo, eu sou diretor de escola, porque eu tenho muito orgulho de ser diretor de escola. Eu acho que a gente em cargo de gestão, a gente tem um poder imenso na mão de transformar a escola ou num lugar muito legal ou num lugar péssimo. Lógico que os professores têm uma influência muito grande sobre os estudantes. Isso é indiscutível. Mas se a gestão da escola, a direção da escola, né, diretor, os assistentes, as coordenadoras, se elas são atormentadas, atrapalhadas pelo diretor de escola, elas vão atormentar e atrapalhar os professores, que vão atrapalhar e atormentar as crianças que estão dentro de sala de aula. Então, eu acho que a gente tem, enquanto gestão, os ADs, o diretor, as coordenadoras, um poder muito grande de equilibrar o ambiente da escola, para ninguém entrar em sala de aula mal-humorado, com raiva de todo mundo, porque a pontinha do negócio lá são vocês que estão na sala de aula. Se o cara chega na sala de aula atormentado, ele não vai ter um ambiente agradável para poder trabalhar com vocês. Já é difícil estar muito na sala de aula. É muito difícil. Porque, dependendo do grupo, é 1 contra 35. E a gente sempre perde. Apenas 1. Não adianta gritar, dar porrada na mesa, ameaçar. Não adianta. Por isso que o ambiente tem que estar bom já desde a sala dos professores. Então, todo mundo que me pergunta, eu podia falar, eu sou diretor de um departamento da diretoria, é chique. Mas eu não sou aquilo. Eu sou isso aqui dentro da escola, que é muito diferente. É muito diferente. Lá eu desempenho um papel. Como eu tenho que representar uma secretaria, lá eu desempenho um papel como se fosse um ator. Aqui é o lugar que a gente trabalha. É muito difícil estar dentro da escola. Aonde eu estou é fácil. É só você ser simpático, ser educado, falar direito, não falar besteira, ter boas ideias. Isso tudo eu tenho. Para mim lá é muito fácil. O difícil é aqui. Você lidar com problemas variados. A gente trabalha mesmo dentro da escola. E não em órgãos de chefia, como eu, por exemplo, fico lá. Lá é fácil, difícil é aqui. Por isso que eu sou diretor de escola, eu não sou o diretor da DREPEN. Não digo a escola porque eu não sou diretor de Januário, mas eu sou diretor de escola, eu estou lá, aqui eu sou, é diferente. E no comportamento dos professores, como você acha que isso afeta na vida dos alunos? Olha, eu acho que um grupo
não vou me referir apenas aos professores, porque os professores são partes de uma engrenagem. Não dá para ser uma coisa isolada. Tem um diretor péssimo, tem um assistente de direção péssimo, tem uma coordenadora péssima, mas os professores são maravilhosos. Não tem como. Porque, inclusive, a gente, na direção de uma escola, a gente pode não proibir a realização de coisas, mas a gente pode dificultar. E se o professor percebe, tá difícil fazer isso, dê essa ideia, não aceita, dê aquela, não aceita, mas ele falou que não falou que não, mas dificulta as coisas. O ambiente todo da escola não se torna produtivo. E se a gente... o Brasil está muito ruim. A segurança, né, está ruim, classe política, a escola, tudo está muito ruim. Mas o único lugar que a gente ainda pode pensar que as coisas podem mudar é dentro da escola. Se nós tivermos um grupo da escola, professor, aluno, pai, todos envolvidos num projeto de modificação de país, a gente não vai mudar o país, mas a gente vai mudar a Vila Cisper, por exemplo. É um começo. Se mudar a Vila Cisper, você consegue servir de exemplo para outras escolas. Aí quando você vê, você já tem a MF Rosângela do Céu usando o modelinho daqui, a MF Franzolin usando o modelinho daqui, o Rodrigo Soares aqui usando o modelinho daqui, o Maria da Glória um pouquinho para cima, e a gente vai contagiando as pessoas. Por isso, na escola, a gente tem que acreditar na possibilidade de transformar as coisas em coisas legais. Se a gente transformar, e eu sei que isso acontece já há muitos anos, o Januário numa coisa legal para todo mundo aqui, a gente vai conseguir transmitir essa coisa bacana para todo mundo do entorno. Os pais vão falar bem, os professores vão falar bem, as comunidades religiosas vão falar bem, e isso é legal para todo mundo. Isso influencia, inclusive, nessas coisas que agora está tão em moda, né, da cultura da paz. O pessoal pensa que fazer uma campanha pela paz é pegar uns cartazes, umas cartolinas brancas, umas bexigas brancas e fazer uma caminhada, uma passeata aqui no entorno. Isso não resolve nada. Isso é legal para as pessoas verem. É. Mas a gente só consegue atingir uma cultura de paz se, por exemplo, a gente conseguir discutir com as crianças e com os pais, aqui dentro da escola, por que é bom para todo mundo ficar num ambiente legal. E ficar num ambiente legal não é aquela coisa de todo mundo concordar, tá legal, que bacana, vou ficar quietinho. Não é isso. É respeitar as pessoas que são diferentes, que têm comportamentos diferentes. Seja uma orientação sexual, uma orientação política, uma orientação religiosa, uma diferença de cor, uma diferença de nacionalidade. A gente só vai conseguir isso, o respeito a todas essas supostas diferenças, dentro da escola. Então, um projeto de paz, ele começa quando a gente está dentro da escola e de repente, você critica a tua colega por um defeito que ela tem na boca, sei lá, qualquer coisa assim, e tem alguém que vai chegar para você e falar, tá bom, ela tem realmente, é nítido que ela tem um probleminha aí na boca ou na fala, mas isso não faz dela melhor ou pior do que você. Muito pelo contrário. É diferente. É diferente. Tá, e daí? Qual é o problema de ser diferente? Vocês não combinaram de sair de casa com a mesma cor de camiseta. Estão diferentes. Sim. Isso não faz
de você melhor porque está com uma camiseta cor-de-rosa, ou pior ela porque está com uma camiseta preta. É muita imbecilidade. E esse tipo de coisa é que a gente tem que trabalhar dentro da escola. Não é lugar de aprender português, matemática, informática ou sei lá o que. É lugar da gente saber conviver, inclusive com a personalidade das pessoas. Tem professor que é mais rabugento, tem professor que é mais alegrinho, e isso não faz deles melhores ou piores. É um modelo que você olha e você fala, bom, se um dia eu tiver que tomar conta de crianças ou ser professor, sei lá, eu quero ser desse jeito ou não quero ser desse jeito. É um modelo a ser observado, mas não é motivo de se marcar a diferença entre as pessoas. Acho que essa é a principal função da escola. Formar gente legal. Muito mais do que aprender a ler e escrever. Que lógico, é importante, não estou dizendo que não. Mas a coisa mais importante da escola é aprender as pessoas a conviverem assim, com respeito. Posso não gostar, mas respeito. Sim. É só esse o grande lance. Tem que ter na escola em todo lugar. Uhum. Que às vezes as pessoas chegam aqui e não sabem conviver com a outra, acaba gerando um problema muito grande. E agora a gente quer saber qual atividade você desenvolve na sua função lá na DRE. Quando a gente é diretor, está na posição de diretor de escola, você resolve os problemas dessa escola. A diretora Edilene e toda a equipe dela resolve as questões aqui de dificuldades e também de facilidades que a escola tem. Ela não está aqui só para resolver dificuldade. Na posição que eu estou, eu não olho para uma escola, eu olho para todas. Todas as escolas da região, são mais de 90. Então, como eu tenho esse entendimento do que é educação, eu sou o cara certo no lugar certo. Porque eu não tenho que me preocupar se estão tirando nota em português, em matemática, eu não tenho que me preocupar com isso. Isso é um problema da diretora aqui da escola e de um outro diretor que tem lá dentro da diretoria que se preocupa com isso. Eu só me preocupo com a parte boa, que é muito bom para mim. Porque a minha preocupação é levar os estudantes ao teatro, levar os estudantes ao cinema, levar os estudantes ao circo, levar ao museu, levar para o Sesc Itaquera, como a gente foi, acho que a semana passada, essa semana, de 18, que é tanta coisa lá que eu não consigo lembrar. Nós levamos 2.000 crianças. Nossa. Foram 50 ônibus. Absurdo. Para lá, para uma palestra sobre grêmios estudantis. Depois as crianças fizeram piquenique e terminaram o dia dentro das piscinas do Sesc, que são incríveis. Amanhã nós temos um campeonato no Céu Arthur Alvim de slam. Eu não gosto muito, mas as crianças gostam, então eu não tenho que gostar daquilo. Tem um campeonato entre as escolas, então as crianças vão todas para o céu lá em Arthur Alvim, com os ônibus que a gente oferece lá na DRE. Então a minha parte é cuidar das questões associadas a esporte, cultura e lazer da DRE. E é muito legal, porque já há muitos anos eu acredito nisso, porque você aprende a conviver com as pessoas, que é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Você aprende a conviver, você aprende a aguentar gente chata na boa, você aprende a ter responsabilidade de estar de ficarem todos juntos para não se perder na hora de ir embora. Então, eu acredito nisso e eu acho que eu estou no lugar certo. Faz 7 anos que eu estou nessa posição e eu adoro. Eu acho muito legal.
Como foi feito o convite para se exercer essa função? Na verdade, eu havia sido convidado para exercer outra função. Eu tenho um amigo que, na época, ele e um grupo dele havia sido convidado para fazer o projeto da educação de São Paulo. Então foram realizadas acho que umas 7, 8 reuniões. Eu fui em 2. Eu achei aquela gente muito chata. Eu falei, ai não. E aí fui em uma, que eu achei todo mundo muito chato, e fui numa outra, porque ligaram, escuta, você não vem mais? Eu falei, vou, é que eu tenho tido uns problemas, aí não está tendo problema nenhum. E aí eu fui. E aí esse homem, que é meu amigo até hoje, ele mora aí no Tatuapé. Na verdade, ele conhecia meu pai e minha mãe. Se conheceram numa viagem de navio. Nossa. E viraram colegas. Então aí havia um outro secretário que ia entrar e eu fui convidado para ter um cargo alto dentro da diretoria da PEN. E eu não quis. Muito chato. E não adianta, eu vim para o mundo para ser feliz, sabe? Puta, eu vou para lá, eu vou ficar nervoso. Não quero, não vou. Não estou precisando, não vou. Aí ele me ofereceu mais uma coisa lá na secretaria e eu também não quis. Estava aqui com o diretor de Januário. Aí eu falei, bom, acabou, né? Ofereceram 2 coisas diferentes, o cara não quis nenhuma, vai para tanta gente querendo. Aí trocou o secretário, nem esse que havia me convidado nem assumiu. Aí entrou esse outro, que é um cara que tem a mesma cabeça que eu. Entrou esse outro e aí ele me ligou um dia. Falou, oi, tudo bem? Deixa eu te contar uma novidade, eu vou ser secretário de educação. Eu falei, sou muito feliz, porque você é a pessoa ideal para estar nisso. Hoje ele faz o mesmo trabalho que eu numa grande instituição aí de ensino. A diferença é que ele ganha 60 mil por mês e eu nem metade disso. Muito menos, aliás, que metade disso. Mas ele merece. E aí ele falou, você não quer ter um cargo lá na Penha? Eu falei, não. O outro secretário já havia me chamado, eu não quero. Aí ele foi descendo na escala. Me ofereceu o diretor do pedagógico, eu não quis. Me ofereceu o diretor do CELS, que é esse que eu estou agora, eu não quis. Aí, eu vou te levar para a secretaria. Eu falei, não, eu também não quero, não queria nada. Eu queria ficar aqui. Eu sempre gostei muito daqui. Eu gosto muito daqui. Eu falei, não quero, não quero. Bom, acabou a conversa. Ele ficou chateado, percebi no tom de voz dele e acabou. Aí um dia eu estava em Santos, esperando a minha vez para cortar o cabelo, e aí me ligou a diretora regional que está aí agora. Ela falou, oi Fábio, tudo bem, tudo bem. Olha, eu sou a fulana, eu fui convidada para ser diretora regional da PEN. Eu falei, pô, legal, que bom. Você lembra de mim? Eu falei, lembro. Não lembrava, não sabia quem. Falei, claro que eu lembro. Lembro sim. Então, escuta, você não quer ser diretor de CEL? Eu não sei o que foi que me deu. Aceitou. Eu falei, tá, eu vou. Ela pegou e falou assim, então ó, a gente vai marcar uma reunião, não pode falar para ninguém, porque ainda não estou nomeada. Marcar uma reunião na minha casa, tal dia e tal hora, você vai para lá. Tá bom. Até hoje eu não sei porque que eu disse sim. E aí, não sei mesmo, não sei o que me deu. Acho que Deus encaminha, né? Sim. E aí teve a reunião, eu assumi a posição, que foi quando eu deixei aqui e fui para lá. Mas, coitada, na época foi a Jeane, que ficou aqui, a diretora, vocês sabem quem é, né? Sim. E ela deve ter ficado assim numa situação muito complicada quando eu saí daqui. Eu falei para ela, ó, estou indo, mas eu volto. Se eu não gostar, eu volto.
Só que vai ser assim, vou te avisar num dia e volto no dia seguinte. Imagina, a coitada, né, a insegurança que ela ficou. E ela ficou. Aí veio a Renata, e agora está a Edilene aí. E eu estou lá fazendo o que eu gosto, não gostaria de fazer outra coisa, e estou muito feliz, eu sou muito feliz no que eu faço. Tão feliz quanto eu era aqui dentro do Januário, com todos os problemas que a gente tem na direção da escola. Naquela época a gente chegou a ter 1.200 alunos, quantos tem agora? É bastante ainda. Mas eram 1.200, era uma coisa de maluco. E aí, mesmo com aquele monte de alunos, veio uma proposta de educação integral, que vocês fazem parte. Eu não sabia nem direito o que era, mas perguntaram quem queria, e eu fiquei olhando, falei, bom, mas que vantagens tem? Quem entrar na educação integral vai receber 20 mil reais de verba. Naquela época, 20 mil reais era muito dinheiro. Aí eu falei, eu quero. Mas é você que decide? Entrar na educação integral, sim. Pensei que era o diretor que ficou antes de você ter saído. Não, foi na época que eu era diretor daqui. Ah, tá. Eu era diretor daqui. Eu não sabia nem direito o que era. Aliás, ninguém sabia. Mas tinha dinheiro. E a gente não tinha dinheiro para nada aqui dentro da escola. Era uma pobreza, uma pobreza. Dava dó de ver. Dava dó de ver. Aquela coisa dos professores chegarem e falar, olha, tem como comprar 200 cartolinas para a semana que vem para fazer uma festa, não sei o quê? Não. Nossa. Não tinha dinheiro para nada, era muito pobre, muito pobre. E aí eu entrei na educação integral, que continua até hoje, graças a Deus. Mas a gente entrou por uma questão meramente de ter dinheiro para fazer coisas dentro da escola. Não dinheiro para as pessoas, dinheiro para a escola. Porque quando eu cheguei aqui, a escola era nova, mas era muito feia. Era um caixote. Era muito feio. E eu queria... eu trabalho na universidade também, numa universidade, já há mais de 20 anos. Então, para mim, era um choque ficar nessa pobreza, que era essa escola, e depois ir para a universidade, uma coisa muito linda. Então, eu me incomodava. Então, foi uma época que a gente juntava trocados para poder arrumar a escola, e mesmo assim não deu. Você vê, a Escola Januário hoje é uma escola bonita. Sim. É uma escola muito bonita. Mas no meu tempo ela era nova, mas não era bonita. Então, tudo isso fez com que, até fechando o assunto anterior, faz com que eu tenha um amor imenso pelo Januário Manterra. Aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar que eu gosto. Antigamente essa gente me convidava para sair para jantar, para festa que tinha aqui. Agora não convidam mais. Não tem problema. Tudo muda. Ainda falei para o professor Jefferson a semana passada, ainda falei isso para ele, mas para ameaçar. Né? Eu falei, olha, aproveita bem porque tudo muda. E eu falo a mesma coisa para os outros, que não me convidam para mais nada. Tanto que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para vir aqui hoje, que era uma coisa que eu não esperava e que eu fiquei feliz. Estou muito feliz de estar aqui porque eu gosto muito daqui. Gosto das pessoas, percebo que a maioria, mesmo eu tendo saído daqui há 7 anos, ainda gosta de mim, porque vem me abraçar, vem me beijar, eu acho que deve gostar um pouquinho. Deve gostar um pouquinho. Então, eu fui muito feliz aqui dentro dessa escola. Por isso que eu gosto daqui. E por isso que eu sou diretor. Não do Januário, mas diretor. E como que foi para você ter que sair do Januário e assumir um cargo novo? Como foi para se adaptar? Foi chato, porque eu gostava daqui, eu sabia que lá eu poderia fazer um trabalho muito maior, que ia atender muito mais gente do que os 1.200 que tinham aqui na escola. Mas saí incomodado, mas eu tinha que sair,
porque como eu falei que aceitava ir para a diretoria de ensino, imediatamente a diretora regional que está aí até hoje, ela ligou para esse meu amigo que ia ser secretário de educação. Você falou que o Fábio não ia querer, o Fábio aceitou. Nossa, ele deve ter ficado chateado. Com ele não aceitou e com a mulher aceitou. Eu levei mais de um ano para me desculpar com ele. Não tinha Nossa, coragem. ele ficou bem chateado. Não, e uma vergonha, né? E foi muito chato. Eu demorei mais de um ano para conseguir pegar de lado e falar, me desculpe, não é em relação a você, eu nem sei por que eu aceitei estar lá, acho que ela me pegou no horário errado, e aí eu não podia mais voltar atrás. E ele já tinha vindo aqui uma vez para tomar um café comigo. Eu levei ele para conhecer a escola, alguns professores que estavam aí. E ele falou, não, você tem razão, o pessoal lá é muito legal. Não, mas você vai gostar, você vai gostar. Até hoje, quando ele me vê, ele sempre fala, você não vai voltar para aquela escola lá? Como é que chama aquela escola lá? Eu falei, Januário Mantelli. Você não vai voltar para o Januário Mantelli? Eu falei, acho que um dia, possivelmente. Mas, por enquanto, eu estou na diretoria de ensino. Foi muito chato, mas eu acho que Deus colocou um sim na minha boca no momento certo. Foi duro sair daqui, mas estou feliz lá. Assim como se amanhã alguém falar, Fábio, acabou aqui, você vai voltar para o Januário, eu vou ficar chateado por desestruturar um negócio que já está pronto aqui, mas vou ficar muito feliz por voltar para cá, porque é daqui que eu gosto. Eu não gosto de ser diretor na prefeitura, eu gosto de ser diretor no Januário. Então, ou é aqui, ou é em lugar nenhum. E como é que ficou a escola com a sua saída? Ficou bem. Ótimo. Porque a Jeane, ela não tinha experiência como diretora de escola, né? Ela era professora? Ela é professora de português. Aliás, quando ela assumiu para ser diretora daqui, acho que ela estava na sala de leitura, se não me engano. Na sala de leitura. E aí a gente teve tempo, durante mais de um mês, enquanto não saía no Diário Oficial a minha transferência, eu ficava um pouco aqui, um pouco lá. Geralmente eu ficava aqui de manhã e à tarde eu ia para a diretoria de ensino. Então a gente teve a oportunidade de conversar muito, de mostrar para ela todos os projetos que estavam acontecendo, tudo que tinha previsto para fazer, até de reforma, que não tinha dinheiro, mas uma coisinha ou outra a gente sempre fazia. E então não teve aquele choque de sair o cara, entrou a menina e é totalmente diferente. A coisa foi muito lenta. Então não teve, para a escola não teve problema nenhum. Que bom. E aqui no Januário, quando o senhor ainda estava aqui, teve algum acontecimento que marcou? Muitos. A gente fazia no final do ano, meio do ano, nós fazíamos um sarau que acontecia lá no Quinta do Sol. Eu lembro. Lembra? Vocês foram pequenos para lá. Tá, lembrei agora. Lembra? A gente acaba dançando. Era muito legal, as professoras se empenhavam muito. Então a gente tinha em cada horário, vocês estavam aqui de manhã, Sim. não era isso? 10, 12 apresentações diferentes, com as professoras tinham o cuidado de arrumar roupinha para as crianças. Era muito legal, eu adorava aquilo. E no final do ano a gente levava até os maiores do Fundamental 2, da idade de vocês, para a festa de Natal, lá no Quinta do Sol. Inclusive nós tínhamos um professor de informática aqui, o Antônio. O Antônio se vestiu de Papai Noel. Que da hora, eu queria ver fotos. Era muito legal. Eu tenho as fotos. O Cláudio, de Educação Física, se vestiu de Papai Noel algumas vezes também. Era muito legal.
E aí a gente dava bala, bombonzinho para as crianças. Tinha dança, tinha aquela coisa toda de novo que tinha tido no sarau. E no final aparecia o Papai Noel. E até os maiores assim, da idade de vocês gostavam e iam lá para tirar foto com o Papai Noel, pegar a bala. Eu acredito nessas coisas, em termos de educação. Desenvolvimento de sensibilidade. Pela sensibilidade a gente domina o mundo, não é pela força, pela porrada, pela arma que a gente consegue fazer isso. Uma boa conversa, ela resolve qualquer situação. E esse sarau e essa festa do Natal tinha essa proposta. Trabalhar em grupo, de brigar mesmo, às vezes, como algumas professoras brigavam, brigas bestas, assim. Não, eu não quero a saia cor-de-rosa, eu quero a saia amarela. Eu ficava olhando e chegavam bravas. Ah, Fábio, não sei o que, a gente tava... Tá bom, ele fala, que besteira. Uma bobagem, mas uma bobagem que tinha como objetivo fazer alguma coisa legal. Ficava lotado, os pais todos iam, tinha pai em pé lá para fotografar os filhos. Era muito legal, isso é uma coisa que me marcou muito aqui no Januário, era muito legal. Por que acabou? Olha, tudo vai mudando. Tem coisas que naquela época eram muito difíceis, mas se tornavam fáceis no percurso. Hoje em dia, as coisas estão tão mudadas que o que é difícil não se torna viável, às vezes se torna impossível de acontecer. Diziam que nós todos sairíamos melhores da pandemia, sairíamos mais evoluídos, mais humanos, mais delicados, mais sensíveis. Parece que não foi isso que aconteceu. Nós saímos da pandemia mais intolerantes, mais mal-humorados, mais duros, mais críticos das coisas. E eu acho que tudo isso hoje dificulta um pouquinho. Não é que é impossível, mas dificulta um pouquinho, porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho para as crianças, dá trabalho para os professores, dá trabalho para todo mundo. Porque a gente ficava, acho que uns 10 dias antes, aqui dentro dessa escola, que praticamente não se dava aula. Preparava-se para o sarau, preparava-se para a festa de Natal. E tinha gente até que falava, uma vez uma supervisora de ensino veio aqui e eu estava no banco para pegar, acho que estava um cheque, alguma coisa, e ela elas deixam um termo de visita com as coisas que elas trataram. E ela colocou no termo de visita que ela chegou e que a escola estava uma confusão, com música tocando em todo lado, com criança pulando de um lado para o outro, e o que é pior, eu não estava na escola, as duas assistentes de direção não leram o que a supervisora escreveu e assinaram concordando. Você não estava aqui, Lígia. Você não estava aqui. Quando eu cheguei e eu li aquilo, eu falei, é hoje que eu mato alguém aqui dentro. Eu chamei as duas assistentes de direção da época, eu falei, vocês viram isso? Estava com a assinatura delas. Vimos. Mas vocês leram isso? Lemos. Não, vocês não leram isso. Olha o que vocês assinaram. E estava lá. A escola estava uma confusão, as crianças não estavam em sala de aula, tocava música em todo lado, tinha criança pulando de um lado para o outro. Eu não tive dúvida. Eu falei, eu vou sair daqui agora e vou resolver essa parada. Liguei para a supervisora, eu falei, você está na DRE? Não. Onde você está? Ela não tinha que me dar satisfação, mas eu estava tão nervoso. Eu estou na minha casa, eu falei, estou indo para a DRE agora, porque eu vou esclarecer uma coisa que você escreveu aqui no termo de visita. Mas não pode ser amanhã, não pode ser amanhã. Mas eu não vou para a DRE, não tem problema, eu falo com a diretora regional, que é a chefona. Quando eu cheguei na diretoria, ela já estava lá. Não, você está muito nervoso. Eu falei, eu estou nervoso, que raio que é isso aqui? Não, porque
Estava mesmo a confusão. Não, não estava confusão. As crianças estavam ensaiando para a festa daqui 2 semanas. Então, por isso que tinha um monte de música. É um monte de professor ensaiando música. Por isso que tinha criança pulando para lá e para cá. É a coreografia. Eu nem sabia. Era a coreografia que estava sendo ensaiada. Ah, mas e agora? Eu falei, agora você vai fazer outro. Não, não vou fazer. Eu falei, então eu vou entrar na justiça porque eu não aceito isso. Não. Ela fez. Aí ela foi, no dia da festa, ela foi acho que achando que seria aquela mesma bagunça, supostamente, que ela viu dentro da escola. E ela viu que não era. Era uma coisa muito séria, que as mães adoravam, as crianças ficavam felizes, os professores ficavam felizes, eu ficava feliz de ver aquilo tudo. E aí isso mudou muitas coisas aqui dentro da escola, porque eu comecei a contar essa história nas reuniões de professores e também de pais. Então todo mundo ajudava. Era uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que me marcou muito aqui dentro da escola, de 2008 até 2016. Isso é uma coisa que foi criado pela Jeane e pela Renata. São professoras. A Jeane agora não está mais aqui, mas a Renata ainda está aí. Sabem quem é, né? Sim. E elas criaram isso, mas era uma coisa muito tímida, muito pequenininha, só fazia aqui. Mas aí a gente transformou isso a cada ano numa coisa grande, tanto que era o grande momento aqui da escola. O sarau e também a festa do Natal. Foi muito bom. Não tem chance de voltar? Tem, mas para isso, eu não sei. Isso é uma pergunta que tem que ser feita para a diretora, para a dona Edilene. Mas, mesmo em voltando, tem que ser uma coisa que tem que ir muito devagarzinho. Não virou uma coisa enorme como era de um ano para o outro. A gente levou, acho que uns 4 anos para poder afinar o andar da carruagem para que se tornasse aquilo. Então tem que começar com coisas pequenas dentro da escola e juntando todas as coisas pequenas, aí faz uma coisa grande aqui dentro da escola e para depois sair isso leva muito tempo. Não é agora vamos fazer em novembro uma coisa grandona, não dá certo. Tem que ir devagar, mas dá. O que você achou das mudanças que tiveram aqui no Januário? Ah, maravilhoso. A escola, quando eu estava aqui, era feia. Era muito feio. Não tinha dinheiro para nada. A gente não conseguia fazer nada. Uma torneira que estourava, a gente tinha que fazer fiado. Olha, você arruma a torneira, eu te pago o mês que vem. Não tinha dinheiro para absolutamente nada. E hoje vocês estão numa escola bonita, que é o que vocês merecem. Ninguém tem que ficar num lugar feio. A gente tem que ficar num lugar bacana, num lugar bonito. Se bobear, a escola tem que ser mais limpa e mais arrumada do que a casa da gente. Pô, tua mãe te educa para você sair toda arrumadinha de casa, limpinha, aí você vem para a escola é um chiqueiro, não dá para encostar em nada. Não dá. E tem muita escola ainda assim. Mas o Januário não. Aqui existe uma tradição de trabalho responsável, de bom trabalho e de amor pelas crianças. Isso aqui tudo é amor. Amor traduzido num ambiente bacana. Isso é amor, não tem outra explicação. Porque o nosso salário não muda. A gente não consegue desviar a verba. De pegar uma parte e enfiar no bolso para encher o tanque do carro. Não dá, porque é tudo feito com contabilidade e nota fiscal. Então, não consegue fazer isso. Então, tudo que vem, e quando vem mais dinheiro, a gente fica contente, porque já vai pensando, pô, dá para trocar cadeira, dá para pintar a parede, dá para colocar azulejo no lugar, um papel de parede, eu sei lá o quê. Então, cada coisa que a gente tem aqui, até essa mesa limpinha, você passa a mão e vê, isso aqui é amor.
amor de um grupo de professores da equipe gestora da escola que não admite, e eu conheço cada um deles, eu sei que é assim, que não admite a possibilidade de receber os alunos em um período, ou às 7 da manhã, ou às 13h30 da tarde, num lugar bagunçado, sujo e feio. Então, isso aqui é amor. E é uma característica dessa escola. Deve ter outras, mas dessa escola. Quando você se aposentar, quais são os seus planos? Não fazer nada. Nem viajar, conhecer outros lugares. Não fazer nada está dentro disso. Ah, tá. Tem gente que... Ainda hoje de manhã eu estava conversando com uma colega, lá na diretoria, ela já poderia ter aposentado, acho que há 10, 12 anos. Está lá. Eu falei, mas eu não entendo. Porque os meus planos é chegar à minha aposentadoria e não trabalhar mais. Né? Porque eu vou fazer outras coisas. Eu quero passear, eu quero acordar a hora que eu quero, sem telefone tocando na minha orelha. Eu não quero ter a obrigação de abrir e-mail todo dia. Eu não quero fazer nada assim profissionalmente, entendeu? Porque tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz e vou fazer enquanto eu estiver aqui. Mas aí, a partir da minha aposentadoria, eu quero cuidar de mim. Eu quero fazer coisas que me deixem bem. Eu quero viajar muito, eu quero acordar a hora que eu quiser, eu quero tomar banho a hora que eu quiser, eu quero comer a hora que eu quiser, eu quero não fazer nada, sentar no sofá e falar, hoje não vou fazer nada. O ócio, o não fazer nada, é um dos momentos mais criativos para mim, que é quando eu descubro coisas, quando eu resolvo não fazer nada. Eu vou sentar aqui e não vou fazer nada. Eu vou ligar a televisão, não vou prestar atenção na televisão, mas eu quero ouvir o barulho da televisão e eu vou ficar quieto aqui. São os momentos que eu mais invento coisas. Então, aposentar para mim e não fazer nada é nesse sentido. De não fazer nada profissionalmente, nada, mas fazer para mim. Focar mais no seu pessoal. Né? Ah, lógico. Tá certo. Não vou trabalhar até ficar doente Não. ou cair morto sentado numa cadeira. Não, eu não quero isso não. Quando eu chegar em algum lugar, não sei se é lá em cima, não sei para onde a gente vai, eu quero falar, putz, que pena, eu morri. Mas, caramba, eu fiz tanta coisa. Eu adoro viajar e só posso viajar em julho, porque os outros meses eu estou trabalhando. Ou aqui, ou na faculdade, eu não posso sair porque eu tenho um compromisso lá, né? Mas, nossa, eu vou acabar de conhecer o resto do mundo que eu não conheço ainda. Essa é uma das coisas. E o dia que eu quiser. Semana que vem eu quero ir para não sei aonde. Vai. E eu vou. Eu compro a passagem e vou. Isso é bom, liberdade. Sim. Eu quero ser livre. E com o surgimento da pandemia, como ficou o seu trabalho? É um horror, né? É. Porque na faculdade eu dava aula remota. Eu não acredito naquilo. Eu não prestava atenção, não. Eu não devia dizer isso. Mas eu não acredito naquilo. Então eu dei 2 anos de aula remota na faculdade. Às vezes eu não tinha nem certeza que os caras estavam ali sentados. Às vezes nem tava Nem mesmo. tava. Só ligava a tela e deixava lá pra marcar presença. E é uma coisa complicada, porque aí eu tinha que fingir que eles estavam lá, eles fingiam que estavam lá e ficava assim. Aí ninguém Foi aprendia muito nada. ruim. Aí tinha que fazer reuniões à distância lá na diretoria e eu tinha essa mesma sensação. O pessoal não estava lá. Sabia que não estava mesmo. Então achei muito ruim. Foram 2 anos que eu não pude viajar, mas foram 2 anos que eu pude conviver bastante com a minha família. E eu redescobri o prazer de estar com a minha família. Foi muito legal. Porque a gente tomava café juntos, nós almoçávamos juntos, jantávamos juntos, víamos televisão juntos. E como a gente se dá muito bem
lá em casa, foi muito legal. Foi muito, muito gostoso. Eu estava trabalhando, dando as minhas aulas lá, aí de repente a minha mãe empurrava um pratinho, um bolinho, alguma coisa na frente, e eu não podia comer, porque eu estava falando, como é que... O único que tinha que falar ali era eu, né? Não dava, e eu ficava sentindo aquele cheiro, dizia, mãe, não me traz nada, eu não posso, ela sabe que eu não posso, eu fico sentindo aquele cheiro, mas não adianta, falar com mãe não adianta, né? Elas não escutam, elas querem ser ouvidas, mas elas não escutam. Então foi bom por esse lado, eu fiquei preso em casa, mas convivi muito com a minha família e foi uma experiência muito legal. Eu geralmente não reclamo das coisas pelas quais eu passo, mesmo as coisas ruins. Tem um problema grave de saúde, eu nunca reclamo, nunca. Porque eu sempre vejo um outro lado para poder escapar. É aquele momento de não fazer nada, eu falei agora há pouco, ligar a televisão, não ouvir e ficar pensando, pensar, caramba, eu estou numa situação complicada. Mas se eu ficar aqui me lamentando, eu vou deixar de fazer isso, então eu não vou reclamar. E não vai mudar nada na E não situação. vai mudar nada. Realmente. Eu só vou ficar mais infeliz. E vou ficar mais azedo. E vou tratar mal as pessoas por um problema que é meu e que não vai resolver nada. Então eu estou sempre na boa. Eu raramente estou mal-humorado. Eu tenho momentos de mau humor. Você faz alguma malcriação, putz, eu respondo na hora. Às vezes chegavam alguns pais nervosos aqui e o pessoal já passava para mim porque eu resolvia a parada em 2 minutos. Fala direito que eu falo direito. Mas eu não sou mal-humorado. 2 minutos depois, na boa, nem lembrava mais da situação. Eu acho que esse é um lado positivo bastante forte em mim. Sou cheio de problemas, mas eu não dou bola para nenhum deles. Isso é bom. É bom. Você É bom. tem algum sonho, objetivo que você ainda não atingiu e pretende? Aposentar. Bom, Aposentar e voltar a estudar. sério? Uhum. Mas você não queria relaxar? Pois é, mas estudar é tranquilo. A ideia, É que você gosta, né? eu gosto. Eu tenho um pós-doutorado já. E agora eu gostaria, eu tenho livros escritos, tudo, e eu estou escrevendo um livro sobre Shakespeare. Deve sair agora até o ano que vem, eu acredito que eu consiga publicar. E eu gostaria de fazer um doutorado em História da Arte. Eu gosto muito de museu, quadros, esculturas, e eu gostaria de fazer, esse é um projeto de vida. Aposentar, não fazer nada, para fazer um curso de História da Arte. Porque aí eu não tenho compromisso, entendeu? Você Não preciso faz... tirar notão, eu não vou usar aquilo para nada, vou usar para mim. Então é uma coisa para poder aproveitar. Eu acho que eu vou tirar notão, porque como eu gosto e eu não tenho compromisso, eu acho que eu vou me dar bem. Acho que vai ser bom. E a gente sabe que o senhor falou que agora gosta de viajar. Já precisou viajar para fora do Brasil a trabalho? Eu fui uma vez para um congresso na Inglaterra. Eu cheguei a dar aula em cursos livres na Inglaterra em julho. Ficava uma semana lá dando aula, mas dava aula para brasileiros. Em inglês, mas dava aula para brasileiros. Para eles se acostumarem melhor na universidade. Mas, eu não quero sair fora do Brasil para trabalhar. Eu quero sair do Brasil para passear. É muito bom. É muito bom. Quais atividades que você faz nas horas de lazer? Nada. Não. Eu leio livros, mas eu demoro muito. Porque eu desperdiço, e sei que é desperdício, que eu desperdiço meu tempo com outras leituras. Eu adoro Instagram, eu adoro WhatsApp, eu adoro Facebook, mas só bobagem. Sabe, nada que eu coloco são coisas úteis.
É só palhaçada. Aquelas coisas que eu olho, dou risada, porque graças a Deus, como eu disse, eu sou bem-humorado. Eu acho graça, eu dou risada, e aí eu coloco para as pessoas darem risada também. Então, nas minhas redes sociais, você jamais vai encontrar uma coisa séria. Nunca. É só filminho daqueles TikTok, aqueles bem imbecis mesmo. Tudo que é besta eu gosto. E eu acho engraçado. Eu leio muito pouco. Um livro que antigamente eu lia em 15 dias, hoje eu levo 6 meses. Eu leio um pedacinho, aí falo, não. Acho que deve ter alguma coisa no Instagram diferente. E eu faço isso. Essas são as minhas leituras. Que não me acrescentam nada, não me ajudam em nada, mas eu me divirto. Diversão. Eu me divirto. Adoro. E como você descreveria o Januário em 3 palavras? Dedicação, esforço, isso de todos. Dedicação, esforço e amor pelo que tem aqui. E como você se vê daqui a 10 anos? Aposentado. Aposentado e passeando por algum lugar fora do Brasil. É o que eu gosto. Agora a gente chegou no final da nossa entrevista. A gente queria te agradecer pela sua disponibilidade, ter tirado um momento do seu dia para vir aqui conversar com a gente. E foi muito legal. Foi muito legal. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar, fica à vontade. Mais ainda, né? Eu sou muito grato aos amigos meus que estão aqui. São pessoas muito especiais. E se hoje eu estou muito feliz de estar aqui, é porque eu sei que aqui eu sou muito bem recebido. Porque eu não tenho colegas aqui dentro do Januário, eu tenho amigos. Amigos que, quando um fica doente, eu fico em pânico. E que eu não quero perder nenhum dos meus amigos. E eu estou muito feliz aqui. E feliz, inclusive, de ver meninas que eram tão pequenininhas, quando eu estava aqui, às vezes, gritando no meio do corredor, estarem tão grandes, tão bonitas e tão bem preparadas. Isso é muito legal. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. E agora não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar o que vocês acharam. Segue no Instagram, @JanuCast, no YouTube também, né? Como eu já falei. Tchau.